E agora o assunto é raiva. Raiva, Fernando. Raiva. Terceiro dia que a gente está falando sobre isso e o povo está participando de casa. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens. A Adriana de Ilhota. A minha filha Maria Eduarda tem raiva quando as crianças não brincam com ela. Que hoje a gente está falando desse assunto no mundo das crianças, né? No universo infantil. A Milene, eu tenho um filho de 2 anos e ele tem uns momentos difíceis. Se ele é repreendido, se joga no chão, quer bater e eu não sei como lidar com essa situação. Legal, Milene. Obrigada por compartilhar com a gente. Nós vamos falar sobre esse assunto já já. A Rai, vamos ver. Bom dia. Eu tenho um irmão pequeno que quando tá com raiva, desconta nas coisas e até um tempo atrás ele descontava nele mesmo. Nós conversamos e falamos que não pode fazer isso e assim ele melhorou um pouco. Legal, Rai. Vamos falar então sobre esse assunto, né? A raiva nas crianças, com a nossa especialista Patrícia Santos, está conosco desde segunda-feira. Patrícia, mais uma vez, bom dia, obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Você viu só as mães mandando? O que você já pode dar de recado para elas? Bom dia. Bom dia, Marister, bom dia. Olha só, né? Você sabe que a raiva, ela faz parte do nosso pacote básico de emoções e um bebê já nasce com raiva. Não tem problema nenhum a criança sentir raiva, ela vai sentir. O que a gente tem que fazer é ensiná-la como lidar com essa emoção que ela é tão forte e se não for bem canalizada pode trazer problemas, inclusive mais tarde, quando na fase adulta. Você sabe que a raiva, ela é aprendida também, a sua maneira de manifestar. Então, muitas vezes, uma criança que fala muito palavrão ou que joga objetos longe, né? Ela está simplesmente, muitas vezes, espelhando o comportamento dos adultos que a criam. Um grande mito é achar que as pessoas não sabem gerenciar a raiva, ou tem muita gente que diz assim, eu sou assim mesmo, né? Gente, cromossomos é diferente de como somos. Cromossomos, por enquanto, não dá para mudar, mas como somos, dá sim. Só para vocês terem uma ideia, o córtex pré-frontal, que é o que faz a gente pensar, analisar, pensar nas consequências, os neurocientistas já comprovaram que ele só fica maduro após 20 anos. Por isso que a gente diz que muita coisa faz parte aí da juventude. Agora, a gente pode acelerar esse processo com algumas dicas aqui que eu vou dar agora aí para vocês. Primeira delas é, criança tem que dormir. E dormir, gente, assim, ó, a nossa melatonina, ela é produzida, o pico dela é entre 11 e meia-noite. Então, uma criança tem que estar cedo na cama. Outra grande dica é que tem que estar cedo com a luz apagada. Eu sei que os pais têm a mania de deixar aquela luzinha de abajur, aquela lampadinha muitas vezes na parede, porque se a criança precisar de alguma coisa no meio da noite para não saírem se atropelando pelo corredor, não é mesmo? Só que aquela iluminação, ela corta a produção da tal da melatonina, que é o que faz consolidar a memória e faz refazer as células. E uma criança, um adulto que não dorme direito, uma das coisas que ativa a raiva é o cansaço. É o cansaço. A outra dica maravilhosa é cuidado com a alimentação. Sabia que crianças que comem muita gordura e muito açúcar também ficam muito irritadas. Se por um acaso sua filha, seu filho, começar a ter, né, algum rompante, se ajoelhe, fale com ele na altura, né, dos olhinhos dele, olhando nos olhos, segura, não grita e comece a falar mais baixo e faça com que ele comece a respirar e contar a sua respiração. A respiração é a primeira que muda quando muda uma emoção. Então, a pessoa, quando ela está muito irritada, a respiração está muito acelerada. E para a gente poder trazer a calma, tem que prestar atenção na respiração. Distrair os pensamentos, né, Marister? Às vezes a pessoa começa a entrar em loop, a criança. Então, assim, distraia ela com outras coisas. E nós estamos vivendo um período muito difícil, que é com a pandemia. E assim, ó, o que vocês dentro de casa falam da pandemia? Quais são os medos que você está trazendo para uma criança que não está entendendo o que está acontecendo? Como muitas pessoas foram trabalhar dentro de casa, muitas pegaram o espaço que era do filho para poder trabalhar. E a criança muitas vezes não entende isso. Por isso que tudo tem que ser muito conversado, com uma voz muito doce, e principalmente ensiná-los a ter empatia, entender a necessidade do outro, ensiná-los também a falar sobre a sua emoção. Gente, cuidado, pais. Não fale para a criança, engula o choro, né? Ou fique bravo porque ele está com raiva. Tenta entender por que ele está com raiva e que dor que é essa.
Extravasar demasiadamente a minha raiva com agressividade não vai ajudar, mas eu tenho que saber o que é que está por trás dessa raiva. Se não é um bullying, se ele não está sofrendo algum outro tipo, né, de problemas, de transtornos psicológicos. Ou muitas vezes também eu falar para a criança engolir o choro, eu estou fazendo com que ela vai engolindo muitos sapos depois, quando ela ficou na fase adulta. E não estou ajudando ela a crescer saudavelmente. Que bacana, Patrícia Santos, a nossa especialista em gerenciamento da raiva, desde segunda falando sobre esse assunto. Patrícia, já falamos então de gerenciamento, de como lidar nos adultos, agora nas crianças, falamos também de comparação. Amanhã a gente pode falar então sobre os 10 motivos para se ter raiva, pode ser? Com certeza. E como gerenciar cada um deles para que a gente possa realmente aproveitar essa emoção tão forte a nosso favor. Que bacana. Combinado então, Patrícia. Até amanhã. Até amanhã. Legal. Você sabia, Fernanda? Existem motivos, sim, para se ter raiva, viu? Claro que... se tem motivo para se ter raiva, Marister. Se tem motivo para se ter raiva. Agora a gente tem que ter motivos também para deixar passar, né? Com certeza. O principal, né? O principal é deixar passar, não ficar acumulando aquilo ali, não.